Então, galera, estamos aqui de volta com o Papauá na Rede e hoje com ele, Marcelo Caleiro. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Papauá. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pela audiência aí que você tem muito firme aqui. E obrigado pela participação aqui e aceitar tanto vir na nossa cidade, né, e também participar do nosso projeto. E vamos falar de projeto com relação à cultura, né, principalmente. E o Papauá na Rede tem essa relação muito com a internet e hoje é uma expressão de cultura, né, que a gente vê tanto no Brasil e no mundo. Acho que todo mundo tem essa relação muito forte hoje com as redes sociais e é através de lá que eu pude conhecer um pouco do seu trabalho, mas quero conhecer ainda mais e me alimentar desse conteúdo hoje. Me fala como que foi essa experiência, principalmente no México, né? Que é um país a cultura é bem diferente da nossa. Como que funciona lá hoje essa relação, tanto como diplomata, que eu acho que é um sonho de muitos jovens no Brasil, até através do curso de Relações Internacionais. Acho que a maioria já sai com esse entusiasmo, esse interesse e essa sede de mudança, né? E trazer essa mudança para o nosso país, eu acho que está sendo uma outra realidade também bem bacana. Com certeza. Como que você me apresenta toda essa gama, né, em primeiro lugar, eu queria te agradecer de fato por essa entrevista, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui em Campos, né, a principal cidade aqui do Norte Fluminense, a principal cidade do interior do estado, inclusive. Eu tenho uma relação muito especial com Campos, porque eu tenho família aqui em Campos, então volta e meia eu visito a cidade, tenho aqui 2 priminhos, inclusive daqui a 2 dias é o batizado de um deles, então a família está particularmente feliz. Mas eu de fato morei no México, eu sou diplomata de carreira, é um concurso que não é um concurso fácil. Sim. Então não quero desanimar ninguém, mas as pessoas precisam se planejar. Mas também não é um concurso impossível. Olha só, Papauá, porque muita gente dizia assim para mim: Marcelo, você não vai conseguir ser aprovado porque você trabalha e estuda ao mesmo tempo. E normalmente para passarem nesse concurso as pessoas só estudam. E eu vou dizer, é mentira. Eu trabalhava e estudava, era muito sacrificante de fato. Sim. Mas eu consegui ser aprovado e consegui ser muito bem aprovado. Por quê? Porque eu me planejei. E todos aqueles que estão fazendo concurso têm que fazer isso. Tem gente que fala assim: ah, Marcelo, eu falo muito com pessoas que querem fazer concurso, me procuram, né? E eu dou todos os conselhos que as pessoas queiram, enfim. E eu costumo falar isso. Mesmo que você não goste de se planejar, mesmo que você sinta que não sabe planejar direito, procura quem saiba. Procura ajuda. Planeje-se, divida as horas de estudo, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum de verdade. Especialmente se você tiver escassez de tempo, como eu tinha. Porque qualquer concurso, eu falo da diplomacia, claro, você tem uma variedade de assuntos para estudar enorme. Para você ter uma ideia, o concurso do Itamaraty cai economia, direito, relações internacionais, história, geografia, 3 idiomas, inglês, espanhol e francês, e redação em português, que a redação é muito difícil, é muito específica. Então, ou você se planeja ou tchau. E aí, não sei se você quer que eu dê alguma dica já de leitura. Sim, muito bom. Eu acho que uma das principais fontes de estudo para o concurso do Itamaraty é a Fundação Alexandre de Gusmão. Alexandre de Gusmão foi um dos nossos primeiros diplomatas, inclusive. Ele foi responsável por, assim como o Barão do Rio Branco, negociar muitas das nossas fronteiras ainda no período colonial. E a Fundação Alexandre de Gusmão, que é a FUNAG, ela disponibiliza publicações que são importantíssimas, inclusive a respeito de concursos anteriores. Então eu acho que essa é uma grande dica bem prática que eu posso dar para quem pensa em ser diplomata. E a vida de diplomata, como você bem pontuou, Papauá, é uma vida em que você tem o privilégio de interagir com culturas diferentes. Eu tive a sorte de ser mandado para esse país incrível que é o México, né? Eu acho que muito parecido com o Brasil. Um diplomata precisa conhecer bem o seu país. Então também eu tive o privilégio, enquanto eu estudava no Rio Branco, de conhecer vários lugares do Brasil que eu não conhecia. Nós chegamos a ir lá na fronteira com a Colômbia, no norte do Brasil, e em outros lugares também. Eu também já tinha a vantagem de conhecer bem o meu estado, que eu acho que também isso é imprescindível para ser um bom diplomata, né? Conhecer
muito bem o lugar de onde você vem, né? Eu venho desse estado. Então, conhecer culturas diferentes, ter a possibilidade de interagir com culturas diferentes, isso realmente é muito bacana na carreira diplomática. E dentro da diplomacia, né, eu vejo uma frase que eu até brinquei que foi muito base para mim na infância, foi com o João Avelange, falando que o diplomata não sente nem frio nem calor. E realmente você sentiu bem esses extremos, né, conhecendo todo o Brasil e principalmente fora dele. Exato, ele certamente terá falado isso porque o diplomata ele tem sempre que manter uma postura muito firme, né, por conta do que representa, né? Quando a gente vai para uma conferência internacional, e as pessoas já devem ter visto essa cena, normalmente tem uma plaquinha na nossa frente, né? Brasil. E você atrás daquela plaquinha significa que você está representando, na verdade, o interesse de 209 milhões de pessoas naquela conferência. E tudo que você disser, tudo que você fizer, a sua postura será reflexo daquilo que as pessoas, ou melhor, as pessoas vão ver o Brasil personificado em você. Então qualquer coisa que você faça para o bem e para o mal pode refletir e refletirá na imagem que as pessoas têm a respeito do nosso país. Então por isso que é uma responsabilidade muito grande quando você aparece atrás daquela plaquinha Brasil. E depois de ter vivido essa relação, você voltar para o Brasil e uma das principais cidades do nosso país, uma cidade maravilhosa, e ter essa relação com a cultura, né? Como que foi essa vinda para o Brasil de volta, né? Tão jovem, isso aí é bom destacar, que é um alimento muito bacana para nós que buscamos, né, o espaço nosso no mercado de trabalho de forma geral. Sim. Mas ter essa relação de voltar para o Brasil e ser representante da cultura numa cidade tão grandiosa, né? O que aconteceu foi que eu recebi um convite para integrar a equipe do prefeito Eduardo Paes, primeiro na área de relações internacionais, e depois eu fui para a presidência, eu fui ser presidente do Comitê dos 450 anos do Rio. Não sei se todo mundo lembra, mas em 2015 o Rio celebrou seus 450 anos e o prefeito criou uma estrutura pequena para cuidar, para gerir o aniversário da cidade. E graças a Deus foi muito exitoso esse projeto dos 450 anos e como resultado dele, eu fui convidado para ser secretário municipal de cultura. Ou seja, não se tratou de nenhuma composição política, sim. Mas foi fruto de um trabalho reconhecido. E eu fico muito satisfeito por isso. A diplomacia te abre muito essa porta, né? De realmente ter essa relação independente de partido, por exemplo. Exatamente, Papauá. A diplomacia, ela dá uma versatilidade para a gente em termos de serviço público, né? Porque te dá uma formação muito completa no serviço público. Então você acaba tendo interação com diversas áreas. O diplomata, por natureza, é um generalista. Ele pode até se especializar ao longo da sua carreira, né? Então, dá um lastro muito importante, né, para a gente exercer cargos no serviço público. E aí depois eu fui secretário municipal de cultura, como você bem falou. Gerir a cultura do Rio não é fácil, nem na cidade, nem no nosso estado, porque nós somos um estado muito diverso. Nós temos manifestações culturais, nós temos ondas imigratórias, nós temos populações, comunidades que exalam diversidade, que são muito diversas. E a responsabilidade da cultura é valorizar cada uma dessas manifestações. E os projetos que eu tinha na Secretaria de Cultura iam muito nesse sentido, de valorizar todas as manifestações do Estado, valorizar todas as manifestações que a gente podia perceber como identitárias, ou seja, que faziam parte da identidade naquele então da cidade do Rio de Janeiro. A sociedade, desde o circo voador até de repente o teatro municipal com uma balé, por exemplo. Exatamente. A gente pega esse mix que é uma riqueza que a gente tem no Rio de Janeiro, principalmente. Exatamente. E eu vejo muito essa relação da cultura, e aí me traz muita lembrança da Lei Rouanet, que é tão diversa. Ela traz uma possibilidade de realmente baratear para trazer o público mais popular para conhecer a cultura de fato, sendo que às vezes, nem sempre o ingresso é com preço acessível para todos.
Como que funciona essa relação hoje no Brasil? Como que é? Todos os projetos que são aprovados na Lei Rouanet, eles têm a obrigação de diminuir o preço do ingresso. Normalmente, quando você vê um ingresso caro para um show de algum artista famoso, ele não está usando a Lei Rouanet. Então é uma coisa também que a gente precisa desmistificar um pouco. Esse esclarecimento é que tem a carência, né? Exato. Eu diria hoje o seguinte, que não existe museu, nem orquestra, nem companhia de teatro permanente que sobreviveria sem a Lei Rouanet. Como é que funciona a Lei Rouanet? O Ministério da Cultura aprova a captação por parte de um projeto cultural. O que é aprovar a captação? É autorizar que aquele projeto cultural vá até as empresas e peça às empresas para doarem, e as empresas, em troca dessa doação, têm desconto no seu imposto de renda. Esse é um mecanismo, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso, que existe no mundo inteiro. Até um museu do Louvre, que é superavitário, usa a lei de incentivo na França. E ele é essencial e ele representa 0,36% de todos os subsídios que o governo federal dá. Ou seja, é nada. Então a gente tem visto esse discurso um pouco de demonização da área cultural, né? Mas a gente precisa esclarecer. Eu faço um apelo às pessoas, não caiam nesse discursinho superficial, né? Com palavras de ordem bonitinhas, mas que não tem substância, né? Que não tem lastro, que não tem consistência. Mas eu estou falando tudo isso porque hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Rio. Eu inaugurei o Museu do Amanhã como secretário de Cultura, tenho esse orgulho. E o Museu do Amanhã hoje, se não fosse a Lei Rouanet, o ingresso teria que custar R$100. Custa 10. Por quê? Porque por meio da captação que o museu conseguiu fazer via Lei Rouanet, ele consegue cobrir grande parte dos seus custos com patrocínio de empresas. É claro que a gente ainda não chegou no nível dos Estados Unidos, por exemplo, em que existem os benfeitores, que são pessoas que doam, sem qualquer tipo de incentivo, parte da sua fortuna para projetos culturais. No Brasil, esses mecenas, né, como se costumava chamar, essas pessoas que doam com total desprendimento, são muito poucos ainda. Eu tenho fé de que a gente vai aumentar a quantidade de pessoas que doam para a cultura. E falar em doação, como que é se doar hoje para estar com o nome, né? Para uma possível, né, representação do nosso país, né? De forma geral, estando, né, agora não mais como ministro, secretário, mas como uma pessoa. Agora já deixa de ser não no personagem, assim, da forma literal, mas de estar representando um governo e ser parte dele hoje como o próprio nome, né? Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal e eu acho que estar na política, ou querer ingressar na política nesse momento, de fato é um desafio. As pessoas estão muito, e com toda razão, as pessoas são muito reativas à política, mas eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode estar reativo à política. A política faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se a gente não tomar parte das decisões da política, alguém vai decidir por nós. Vai ser governado por eles, né? Exatamente. E aí depois não adianta reclamar, e não adianta pensar também, toda eleição é a mesma coisa, não muda nada. Ou a gente pensa que a gente vai conseguir mudar essa realidade triste que a gente vive, de corrupção e desmando no Brasil, nessas eleições, ou a gente desiste do nosso país. A gente não pode desistir do Brasil. Acho que fazer manifesto, né? Exatamente. Se manifestar, tem que se manifestar. E eu sempre falo, né, que a política, até na maneira da gente dormir, ela influi. Aí eu sempre brinco da história do ar-condicionado. Tem dia que a gente não usa o ar-condicionado porque a conta de luz está cara. A conta de luz estar cara é uma decisão política, não é isso? Então até a maneira da gente dormir é influenciada pela política. As pessoas não querem tomar parte do processo. E aí a gente não pode deixar de falar o seguinte: os nomes que a gente tem na política que são ruins. A política não pode ser demonizada. A política é um lugar de conciliar interesses legítimos. A política é o lugar do entendimento. Então a gente não pode de jeito nenhum demonizar a política. A gente precisa só colocar pessoas bacanas lá. É isso que a gente precisa fazer. E não esse bando de pilantra que está aí hoje em dia. E com relação a realmente se permitir, né, ter essas referências,
Principalmente não deixar que elas sejam essa influência toda. Eu acho que tem muita relação com a sua saída do governo com Temer. Eu acho que é o ponto mais alto que a gente vê hoje, sem ser candidato, por exemplo, sem ser político de fato, é você ser indicado para um cargo de tanta confiança. De repente, por credibilidade do seu próprio nome, por preservação pessoal, sair, né, desse cargo que talvez seja tão almejado por outro. Exato. Eu acho que é uma relação muito surreal hoje. Sim. A pessoa quer estar na política, que é um desejo de todos, ela precisa da aprovação da nação para ocupar aquele cargo. Você teve a indicação do nome de quem está no poder realmente, e você não. Acho que não é o meu momento, porque realmente eu tenho uma credibilidade com o meu nome, uma família, toda uma história, né, zelar. Papau, assim, as pessoas devem lembrar, né, que eu fui confrontado com um caso de corrupção clássico. O então ministro Gedel Vieira Lima queria que eu aprovasse o prédio dele lá em Salvador, de 30 andares, um absurdo. Ele queria que eu tomasse uma decisão contra as decisões técnicas do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico, simplesmente porque ele se achava um figurão tão importante que ele estava acima do bem e do mal, e ele não via por que ele não ser atendido, né? E isso faz parte de uma realidade brasileira, porque as pessoas se sentem acima do bem e do mal e acham que tem que ter um tratamento privilegiado por conta do cargo que possuem. E quando eu fui buscar o apoio do presidente Temer, ao invés de ele me apoiar, ele disse aquela famosa frase: a política tem dessas coisas. E a pergunta que eu faço é: a política afinal tem dessas coisas? É isso que nós queremos? fazendo que tem essas coisas. Exatamente. É a política que eles estão fazendo que tem dessas coisas. E a gente tem que mudar isso, porque a política não pode ser o lugar de interesses mesquinhos, de interesses pessoais. A política tem que ser o lugar dos interesses dos brasileiros. Isso é muito sério. Então, diante desse fato, eu resolvi renunciar, porque eu não queria participar de uma quadrilha, não queria ser cúmplice de nenhum crime, porque eram isso que eles estavam me propondo. E eu agradeço muito a Deus, sabe, Papau, a fortaleza que eu tive, inclusive do ponto de vista espiritual, porque as pessoas devem lembrar também que alguns meses depois, o Gedel Vieira Lima foi flagrado com 51 milhões de reais, a maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil. Era esse sujeito que estava lá me achacando no Ministério. O que eu vejo, por exemplo, com a aprovação de prédio, a gente vê hoje o Robson Tuma em São Paulo por conta de aprovação de prédio ou não. Houve aquele grande tragédia em São Paulo, né, recente agora, no início do mês, salvo melhor juízo. E no qual, né, uma canetada, como a gente diz no popular, uma canetada permitiu que as pessoas, ou a ausência da canetada, que aquelas pessoas habitassem naquele prédio, em São Paulo. E aconteceu o que aconteceu. Acho que é uma responsabilidade muito grande quem está com esse poder da caneta. O agente público tem que ter muita consciência da responsabilidade que tem ao estar de posse da caneta. Porque ali você, como eu falei da plaquinha, né? Brasil, você representa ali uma coletividade. Não é você. Não é você. É a comunidade que você representa. E essa relação, às vezes, por interesse, né? Puro interesse ou por interesse, né? Não sei até como formular bem essa frase hoje. As pessoas às vezes trocam interesses e aí acaba até usando de forma errada a expressão ser diplomata, né? E às vezes não é isso que é a diplomacia. Exatamente. A diplomacia, ela fala da conciliação de interesses legítimos, não interesses pessoais. E é isso que a gente pode esperar para 2019? Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos trabalhar muito para que a gente possa construir uma pré-candidatura de diálogo, uma pré-candidatura de verdade, de transparência. Eu acho que a gente está nessa missão de ouvir o Estado como um todo. Eu falei já isso para ti, eu tenho um carinho muito especial por Campos. Acho que é uma região com uma potencialidade enorme, né? Campos, ela é um imã em relação às demais cidades aqui do Norte Fluminense, né? Então, estar em Campos dos Goytacazes hoje, para mim, é um misto de uma alegria pessoal, porque tem uma família que eu amo aqui, que são a minha irmã, enfim, casou aqui, é minha prima, na verdade, só que a gente foi criado junto, então como se fosse irmão. Meus sobrinhos, enfim, meu cunhado, que é uma pessoa formidável. Então eu tenho essa relação pessoal com Campos e eu tenho essa relação também, pensar Campos do ponto de vista político. Pensar como é que a gente consegue, de fato, dar essa virada que todo o nosso Estado precisa.
E Campos, para essa virada, tem um papel fundamental. E a cidade própria precisa se reconhecer nesse papel. E hoje, até através do PPS, nós temos uma situação bem viva, né, em Campos, que é o Rafael Dinite. Exato. Que é um nome bem interessante. Né? Exato, é uma liderança importantíssima dentro do partido. Pegou uma situação de calamidade nesta cidade, então é importante a gente sempre falar isso. Uma situação de calamidade pública, especialmente nas finanças. E está justamente tentando fazer essa virada. Então, essa virada que a gente quer fazer no estado, o Rafael está produzindo aqui na cidade e eu tenho certeza que ele vai ser muito exitoso e nós vamos ajudá-lo em Brasília, se Deus quiser. Tem bastante coisa para trabalhar aqui. Com certeza. Trazer para a nossa cidade de volta, né, para o cenário nacional, dessa forma tão macro e que Campos realmente merece. Acho que é uma das principais cidades, assim, não tão grandiosa quanto o Rio de Janeiro, mas tem a sua referência através da energia elétrica, é a primeira cidade, acho que da América Latina. Até energia elétrica, exatamente. E grande referência na época da cana-de-açúcar. Exatamente. Acho que a gente tem que ter uma grande referência hoje também, principalmente nesse cenário que nós vivemos. Exatamente. E isso conto contigo, com o teu apoio e agradecer a oportunidade, meu querido. Obrigado. Valeu. Um abraço. E até a próxima, galera. Valeu.